E Deus tem abençoado minha vida, por onde eu tenho ido, andado por esse Brasil. É a terra que Deus escolheu para mim poder ficar por um tempo. Amém? Amém. Êxodo capítulo 3, né? O Êxodo capítulo 3 é o começo, é o término de uma trajetória e começo de uma outra trajetória. No capítulo 2, o povo de Israel está no Egito, passando por sofrimento, passando por muita coisa. Só que chegou uma hora que eles já não aguentavam mais. Eles colocaram a boca no pó e oraram a Deus. O versículo 23, 24 e 25 do capítulo 2, ele vai dizer que aconteceu ao passar do tempo que o rei do Egito morreu, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, que clamavam e gritavam, e subiu a Deus por causa da servidão. Versículo 25 diz assim: e Deus olhou para os filhos de Israel e Deus atentou para eles. Então eles estão orando e Deus está ouvindo. Aleluia. Se a coisa que Deus não para de ouvir é oração. Aleluia. Eu tenho dito que a oração funciona por onde você estiver. Dentro do banheiro a tua oração vai funcionar. Dentro do quarto a tua oração vai funcionar. Não importa o lugar, o mais importante é orar. Então o povo orou. Enquanto o povo está no Egito orando, Moisés está em Midian, porque fugiu do Egito. Primeiro descobriu, ele viveu a vida toda sabendo que era egípcio. Chegou no momento da vida, descobriu que não era egípcio, e agora ele fugiu, está em Midian. E Moisés, a Bíblia começa assim, versículo 1 do capítulo 3. E Moisés estava apacentando ovelha de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E Deus apareceu aonde Moisés estava. Pastor, Moisés não está parado, Moisés não está sentado, Moisés não está no WhatsApp, Moisés está apacentando ovelha. Quem apacenta ovelha não está parado, está em movimento. Aleluia. Então Moisés está trabalhando em movimento. E Deus apareceu no trabalho de Moisés e no movimento de Moisés. O que eu quero dizer? É que Deus não chama pessoas desocupadas. Aleluia. A obra do Senhor não está disponível para quem está desocupado. Você não está entendendo? Eu estou dizendo assim, Deus não vai te chamar enquanto você estiver desocupado. Por quê? Porque Deus chama quem está ocupado. Para quê? Você já está ocupado e Ele vai te dar uma outra ocupação para você entender e saber qual é a ocupação mais importante que você tem que obedecer. Moisés está apacentado a ovelha do seu sogro. É ovelha do meu sogro. Mas agora já não tem mais ovelha. Agora tem sarça queimando por cima do monte. Agora me virarei para lá e vou ver essa grande visão. Porque a sarça queima e não consome. A sarça queima e não consome. Vou voltar daqui a pouco aqui. O que é a sarça? A sarça é mais ou menos um pequeno arbusto ou uma pequena árvore que não tem uma altura maior. A altura dessa árvore é mais ou menos 1,80 m, 1,90 m. E essa árvore está no deserto. Eu já fui no deserto, já andei no deserto, já fiz propósito no deserto, conheço como é deserto. Deserto é normal você ver algum objeto seco pegar fogo, é normal, porque o calor é muito forte, então é normal você ver algo pegar fogo. Moisés está apresentando ovelha, Moisés passa por aqui, imagino eu, e olha, está pegando fogo. Tudo bem, é normal você ver fogo. E Moisés olha para cá, quando olha para cá o fogo acabou, virou cinza, tudo bem? E agora Moisés está na outra direção, está indo. Ele olha para uma árvore, está pegando fogo, continua apaixonando a ovelha. Quando olha na árvore, o fogo continua. Nem a árvore virou cinza, nem o fogo abaixou, e o fogo na mesma dimensão. Moisés olha assim, opa, eu vou ver daqui a pouco, tudo bem. Moisés está apaixonando a ovelha, Quando olha pela terceira vez, de novo, o fogo na mesma direção, nem a árvore virou cinza, nem nada queimou. E Moisés olha assim, opa, agora me virarei para lá e vou ver essa grande visão. Por quê? Porque a
sarça queima e não consome. Por quê? Queima por quê? Porque tem fogo. Mas por que não consome? Porque esse fogo não é um fogo natural. Oh glória! Moisés está dizendo, eu vou virar para lá e vou ver Instagram. É normal eu ver o fogo queimar. É normal eu ver cinza. Mas só que aqui não tem cinza, mas tem fogo. Não tem cinza, mas tem fogo. Então eu vou querer saber por que não tem cinza, mas o fogo continua. Só que Moisés, primeira coisa, Deus está chamando a atenção de Moisés. Primeira lição que nós entendemos na sarça. Moisés, sarça é um arbusto leve. Fogo é algo muito forte que consome sarça. Mas só que a sarça que é forte com fogo não consome o arbusto que é leve, que é sarça. Primeira lição que Deus está dizendo para Moisés. Moisés, escuta aqui, olha para mim. Comigo você pode ser fraco, mas ninguém vai te consumir enquanto eu estiver em você. Você não entendeu? Vou explicar melhor. Comigo você pode ser fraco, pode ser pequeno, mas se eu estiver em você, não vai ter gigante, não vai ter ninguém que vai derrubar a tua estrutura, porque eu sou teu Deus. Não importa a tua fragilidade. Essa é a primeira lição que Deus está dizendo para Moisés. Moisés, comigo você pode ser fraco, mas se tiver fogo, você vai continuar em pé. Se tiver fogo, você vai continuar em pé. Moisés, quando tenta chegar aonde está a sarça, no meio da sarça, aparece a pessoa que chamou a atenção. Moisés, não te chegue para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Primeira coisa, Deus está mandando Moisés tirar sandália para entrar no lugar que ele está. Vou explicar melhor. Vamos conjecturar. Moisés está fora, Deus está dentro. Moisés, quem está dentro é onde Deus está. E Deus está dizendo assim, Moisés, não entra se você não tirar sandália. Moisés, o tempo todo no deserto, Moisés está calçado. Só que para entrar aonde Deus está, tem que tirar sandália. Por quê? Porque enquanto, pastor, escuta aqui, enquanto Moisés está andando no deserto, ele está deixando a marca da sandália. Só que a terra que Moisés entrou, não se deixa a marca de sandália, se deixa a marca dos pés. Meu Deus do céu, eu estou dizendo assim, que aonde Deus está, não se deixa marca de outras pessoas, se deixa o teu próprio DNA. Então diz assim, Moisés, não adianta entrar aqui com aquilo que não é teu, entra aqui com aquilo que você já tem. Por quê? Porque aqui eu quero marcar o que você é, e aqui eu quero deixar aquilo que você é onde você está. Por quê? Porque quando eu estou descalço, eu deixo o meu DNA, e todo mundo que entrar aqui vai saber quem entrou e vai saber o tamanho dos meus pés. Então dizendo para Moisés, não se preocupe em deixar a marca da sua sandália, não se preocupe em deixar a marca das sandálias nem do tênis, deixa a marca dos teus pés, porque quando eu marco com os meus pés, todo mundo vai saber que um dia um homem esteve aqui, um dia eu sou, meu Deus do céu. Eu estou dizendo assim, que missões não se faz com aquilo que os outros já fizeram, missões se faz com aquilo que Deus já te deu, missões não se faz copiando os outros, missões se faz com aquilo que você tem nas mãos, missões não se faz, não porque não, eu sou muito bom na mídia, você pode ser muito bom na mídia, mas na missão não vale mídia, não vale seguidor, na missão vale a presença do Espírito Santo na tua vida. Escuta aqui, eu vim do Rio de Janeiro para te dizer nessa noite, não se preocupe, porque não no meu Instagram tem tanto seguidor. Quer ter seguidor, tira a sandália, porque aqui não se marca com a sandália, aqui se marca com os pés. Porque quando eu piso no chão, ninguém mais vai dizer que aquilo é o pé dele. Por quê? Porque o pé é meu. Aleluia! Porque essa marca aqui não é a marca do pastor, é a marca do meu pé.
É o tamanho do meu pé. Então Moisés diz assim, Moisés, Deus assim, Moisés que está aqui. Por tanto tempo, você sabia o que você era. Depois você descobriu que você não era. Mas aqui, eu vim te entregar a tua identidade. Aleluia. Eu vim te mostrar quem é você. Por isso, tira aquilo que é do Egito. Tira aquilo que não deixa marca. Aqui eu quero deixar a tua identidade. Tá entendendo, Moisés? Porque no deserto todo mundo passa e deixou marca de sandália. Mas aqui eu quero deixar a marca dos teus pés. O teu dedo tem que estar marcado. As tuas unhas tem que estar marcado. A pata do teu pé tem que estar marcado. Por isso, Moisés, tire a sandália dos teus. Eu gosto de Bíblia, tá, gente? Vamos de novo na Bíblia. Tire a sandália dos teus pés. E olha que Deus fala, Moisés, o versículo 6. Além disso, ele diz, igreja, eu sou o Deus de teu Pai. Vamos lá. Deus está dizendo para Moisés, eu sou o Deus do teu Pai. Vamos falar um pouquinho de história. Eu acho que eu já falei aqui. Moisés saiu do Egito. O tempo todo dizendo que era egípcio. Tudo bem. Depois descobriu que não era egípcio. Duas identidades que ele descobriu. Matou um egípcio, saiu da terra e foi em Midian. Agora ele não sabe se ele é egípcio, se ele é hebreu ou se ele é midianita. Deus aparece para Moisés para te mostrar como é que Moisés estava com conflito de identidade. Se fosse hoje na psicologia, a causa de Moisés pode ser conflito de identidade. Por quê? Porque se você olhar no versículo 2 ou no versículo 1, lá no capítulo 1, versículo 21 e 22, ele não sabe o que está acontecendo com ele. Tanto que quando tem o primeiro filho dele, Gerson, ele colocou o nome de Gerson, que significa fui estrangeiro em terra. Então Moisés não sabe quem ele é. Se ele é egípcio, se ele é hebreu, se ele é midianita. Então, para isso marcar minha vida e nunca esquecer, eu vou colocar no meu filho, Gerson, fui estrangeiro em terra estranha. Por quê? Porque para um hebreu, você não vale por aquilo que você tem valor de onde você veio. O hebreu é assim. O hebreu não te valoriza por aquilo que você é hoje. O hebreu te valoriza de onde você veio. Tanto que hoje, se você chegar em Israel, a primeira pergunta é, quem é o teu avô? Eu não vou te perguntar quem é teu pai ou quem é teu nome. Primeiro é, quem é teu avô? Quando você dizer o nome do teu pai, aí eles vão puxar a geração, e segundo a tua geração, é conforme você vai ter as boas vidas. Então o judeu valoriza sempre de onde você vem. Para nós isso não tem nada a ver. Por isso é que muitas das vezes quando a gente se encontra na Bíblia com aqueles papéis, na Bíblia com aqueles nomes estranhos, um monte de nome que a gente não gosta de ler, a gente passa. Para você não tem valor, mas para um hebreu isso é muito importante. É saber a geração, é saber de onde você vem. Então Moisés, Deus como é tão inteligente, ele aparece para Moisés dizendo, eu sou o Deus do teu pai. Porque Moisés está com conflito de identidade. Moisés está na obra, mas está com conflito de identidade. Não sabe quem é ele e não sabe quem é pai dele. E Deus aparece para dizer, eu sou o Deus dos teus. Vamos na Bíblia, gente. Eu sou o Deus do teu. E quais são os pais de Moisés? Abraão, Isaac e Jacó. Pensa comigo. Talvez deve ser mente de pregador, né? Olha para mim aqui. Eu sou o Deus do teu pai, Abraão, Isaac e Jacó. Se você olhar o teu pai, o certo, o pai de Moisés são três. Deus cita três pais, não cita? Abraão, Isaac e Jacó. Mas só que quando ele fala pai, o certo não poderia dizer assim, eu sou o Deus dos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Mas ele fala pai, mas cita três. Ele cita o singular, mas só que para citar ele cita o plural, cita três. Será que Deus está errando? Deus está errando. Sabe por quê? Porque aqui Moisés não sabe quem ele é. O que Moisés sabe é que ele é filho de Faraó.
E quando conheceu o pai dele, teve que fugir. Moisés está com a identidade, a psicologia de Moisés não está bem. Deus aparece e fala assim: eu sou o Deus do teu pai. Por que Deus não fala eu sou o Deus dos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó? Mas ele fala pai, porque é Deus se devolvendo para Moisés. Diz assim: Moisés, você não sabe de onde você veio, você não sabe quem é você, mas eu sou o teu pai. Está entendendo? Eu sou o teu pai. Eu sou o teu pai do mesmo jeito que eu fui pai de Abraão, de Isaac e de Jacó, também sou teu. Então Deus está dizendo: Moisés, você não é mais egípcio, você é judeu. Por quê? Porque do mesmo jeito que eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que são judeus, eu também sou teu pai. Então você não é egípcio, você não é midianita, você é judeu, porque eu sou o Deus do teu. Então Deus é um Deus que Ele nos traz à memória aquilo que nos traz esperança. Quando Deus fala, sou o Deus do teu pai, Ele fala: Abraão, o pai da fé, o cara que ouviu, primeira coisa, sai da tua terra, abençoarei que te abençoarei, amaldiçoarei se te amaldiçoarei, e serão benditos de você todas as nações da terra. Quando Deus fala para isso para Moisés, Deus está puxando todas as promessas de Abraão e Deus está colocando na geração de Moisés. Moisés, não importa onde você está, não importa a terra que você está, não importa a casa que você está, eu ainda continuo sendo teu pai. Do mesmo jeito que eu falei com Abraão, do mesmo jeito que eu falei com Isaac, do mesmo jeito que eu falei com Jacó, eu também falarei contigo. Eu sou o teu pai. Sou o Deus de Abraão, Isaac e de Abraão, Isaac e Jacó. Primeira coisa, Deus cita 3 pais. Só que esses 3 pais, quando ele fala assim, sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus fala assim: eu sou o Deus de família. Sou o Deus de família. Por que Deus de família? Porque eu sou o Deus do pai, sou o Deus do filho, sou o Deus do neto. Aleluia. Eu sou o Deus do pai Abraão, sou o Deus do filho Isaac e sou o Deus do neto Jacó. Então eu sou Deus de família. Sabe, Jesus diz assim: Moisés, você não está sozinho, você faz parte de uma. Oh, meu Deus. Muitas das vezes no campo nós nos sentimos desamparados, porque aquilo que vivemos nós lembramos. Eu já tive isso, crise aqui enquanto estive aqui no Brasil. Uma vez eu fui pregar numa igreja. Estava numa igreja, preguei num culto de família. Depois do culto de família eu fui para casa. Eu morava sozinho na época, eu morava numa igreja sozinho. E quando eu cheguei lá, quando eu cheguei no meu quarto, eu sentei. De repente eu comecei a sentir o meu lado esquerdo esquentando. Eu coloquei a mão no joelho, coloquei a mão no peito, caí de joelho, comecei a falar: meu Deus, o que está acontecendo? Será que eu vou morrer? A porta trancada, já é tarde, ninguém vai me ver aqui. Será que eu vou morrer? E eu não conseguia falar. Daqui a pouco comecei a chorar, comecei a gaguejar. E eu comecei a sentir, parece que eu poderia infartar, E eu caí de joelho, e eu ouvi audivelmente a voz do Espírito Santo no meu ouvido, dizendo assim: eu ainda continuo contigo. E na semana, eu estava passando por uma semana de saudade. Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho irmão, eu tenho todo mundo que está lá em Angola. Eu estava passando por uma semana de saudade, e Deus apareceu no meu domingo, depois de um dia que Ele tinha me usado para famílias da igreja. Ele me apareceu e disse assim: eu ainda continuo sendo teu pai. Aleluia. E eu cuido do teu coração enquanto você cuida da minha obra. E desde aquele dia eu falei com Deus: Senhor, vamos fazer aqui o seguinte: enquanto eu estou aqui no Brasil, eu vou dar o meu máximo, eu vou me doar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer pela tua obra. Mas uma coisa eu não quero ouvir, não quero receber ligação de Angola, de que alguém morreu, do que meu pai morreu. Eu falei isso com Deus. Tem 8 anos que eu falei isso com Deus, até hoje. Já recebi telefonema que minha mãe está doente, que meus irmãos estão doentes, mas mesmo assim Deus tem guardado. Aleluia. Por isso eu disse, pastor, eu estava aqui em Saquarema, fui para casa, só troquei de mochila, vim para cá. Eu estava em São Paulo. Enquanto eu viver, eu darei o meu máximo na obra, porque enquanto eu estou aqui dando o meu máximo, Deus está cuidando de pessoas que estão lá, porque Deus é um Deus que ouve oração.
pais, Abraão, Isaac e Deus de família, já falei, Deus de família, Abraão, Isaac, Deus do pai, Deus do filho e Deus do neto. Segunda coisa, porque Deus diz assim: eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Terceira coisa, Deus fala assim: eu sou Deus de continuidade. Eu cheguei em Abraão e disse: Abraão, será a tua terra. Oh, Jesus Cristo. Acho que eu tenho que botar aqui de novo. Posso pregar, gente? Deus é um Deus que trabalha com promessa. Porque a promessa é algo que quando o homem, o ser humano ouve, ele libera dopamina de incentivo para o corpo voltar a fazer aquilo que ele está fazendo. Então Deus trabalha com promessa. Deus um dia chegou para Abraão e disse: Abraão, sai da terra dos teus e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão nunca ouvia Deus. Abraão nunca ouviu Deus. Abraão nunca viu Deus. Mas ele era uma pessoa que fazia deuses. Porque o seu pai Terá era um homem que trabalhava na marcenaria e fazia deuses. Então Abraão estava acostumado a pegar deuses, estava acostumado a desenhar rostos de deuses. Só que um dia ele ouviu um Deus que ele nunca viu, ele nunca pegou. Por isso, quando Deus falou: sai da terra dos teus pais, vai para uma terra que eu te mostrarei, ele não desobedeceu e não perguntou, ele só pegou a escolha e foi. Porque não, por muito tempo eu vejo Deus, por muito tempo eu seguro Deus, mas agora eu estou ouvindo um Deus que eu nunca vi, por isso eu vou obedecer esse Deus. Abraão pegou as suas coisas e começou a andar com Deus. Escute aqui, a palavra de Deus, a promessa de Deus, ela é sobrenatural. Ela não morre, mas ela é feita para homens que morrem. Vou repetir. A promessa e a palavra de Deus, ela não morre, mas ela é liberada para pessoas que morrem. Por quê? Porque a palavra de Deus não tem prazo de validade, mas homem tem prazo de validade. Abraão segurou a promessa e começou a andar com Deus. A Bíblia diz: e Abraão andou com Deus. Só que chegou um tempo que o prazo de validade de Abraão chegou. Abraão tem que morrer. Quando Abraão cai, a promessa ainda está em pé. Quando Abraão cai, a promessa continua em pé. Só que Deus olhou para Abraão: opa, Abraão caiu, mas a promessa ainda está em pé. Só que a promessa tem que se cumprir, mas não tem Abraão. Deus chegou para Isaac e disse assim: Isaac, assim como fui com teu pai Abraão, eu serei contigo. Isaac olhou e disse assim: opa, esse é o Deus do meu pai, então eu aceito. Isaac aceitou a promessa e começou a andar com Deus. Isaac andou com Deus. Depois de muito tempo, Isaac teve que morrer. Deus falou: opa, a minha palavra, a minha promessa ainda continua em pé. Deus chegou para Jacó: Jacó, assim como fui com teu avô Abraão, fui com teu pai Isaac, eu também serei contigo. Isaac, ou Jacó, pegou a promessa e começou a andar com Deus. E Deus chegou, passou Jacó, passou todos os filhos de Jacó. Aí Deus chegou em Moisés: Moisés, eu sou Deus dos teus pai, Abraão, Isaac e Jacó. Diz assim, Deus disse para Moisés: Moisés, eles morreram, mas a minha palavra nunca morreu. Anda comigo e eu serei contigo. Moisés aceitou a promessa e Moisés começou a andar com Deus. Moisés morreu. Deuteronômio capítulo 34. Moisés está no monte, vê a terra, não entra e morre. Josué capítulo 1, Deus aparece para Josué: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Anda na minha presença, ser forte e corajoso, e eu serei contigo. Josué segurou a promessa e começou a andar com Deus. E diz a Bíblia que Josué andou com Deus. Daqui a pouco veio os reis, passaram. Veio o primeiro e segundo Samuel, todos eles passaram. Chegou os profetas, passaram. A Bíblia diz, vamos lá na Bíblia, gente, se for possível, abre aí Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1 e versículo 1. Eu disse que eu gosto de Bíblia, gente. Eu disse que eu gosto de Bíblia. Mateus capítulo 1, versículo 1. Olha como é que começa livro de Mateus capítulo 1, versículo 1. Olha como é que começa. O livro da geração de Jesus, filho de Davi,
e filho de Abraão. Por que Abraão tem que entrar na genealogia de Jesus? Por quê? Porque Deus fala assim, olha, quem ouviu primeiro o céu e a tua terra foi Abraão. Então essa é a pessoa que tem que entrar. Então quando Deus cita Abraão, Deus está puxando todas as promessas que foram feitas lá atrás. Deus está colocando na genealogia de Jesus. Daqui a pouco Jesus andou, batizado com 30 anos, 33 anos morreu, liberou a promessa para os discípulos. Discípulos viveram a promessa, só que a promessa ainda continua em pé. E chegou até hoje, nessa igreja de Aruama, a promessa de Deus ainda continua em pé. Haverá um novo céu, uma nova terra, e nós reinaremos com Cristo. Aleluia. Por isso, não se canse, está debaixo desta promessa. Eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Vamos lá. Em quinto lugar, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deixa eu falar assim, olha, eu sou o Deus do pai Abraão, sou o Deus do filho Isaac. Por que Jacó? Ele no capítulo 3 a gente fala de Jacó. Mas se nós olharmos lá para Gênesis capítulo 32, Deus já tinha mudado Jacó, já colocou Israel. Deus mudou Jacó para Israel em Gênesis 32. Êxodo 3, Deus ainda está falando de Jacó. Deus não poderia dizer, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Israel. Mas ele tem que dizer, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Primeiro, Abraão cometeu um erro. Qual foi o erro de Abraão? Mentiu, que a mulher era dele. Segundo, Isaac, filho da promessa, mentiu. Mesma coisa. Quando chegamos em Jacó, ninguém lembra do erro de Abraão, quase ninguém lembra do erro de Isaac. Mas quando chegamos em Jacó, todo mundo lembra que ele é mentiroso. Então Deus tem que citar o Jacó, não Israel. Porque Israel é nação e é grande, mas o Jacó é mentiroso. Quando Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus fala assim, eu sou o Deus de quem acerta e também sou o Deus de quem erra. Eu não sou apenas sou Deus de Abraão e Isaac, eu também sou Deus do Jacó mentiroso. Por quê? Porque, pastor, na cabeça de Moisés tem um conflito. Eu matei, eu assassinei. Então diz assim, Moisés, não importa o erro que você cometeu, eu ainda continuo sendo o teu Deus. Do mesmo jeito que eu fui Deus de Jacó, eu também sou Deus de Moisés. Pois Jacó que mentiu do seu pai, eu também sou Deus de Moisés. Não se acusa com os erros que você cometeu no passado, apenas segura a minha palavra e vai para frente, porque eu tenho um chamado. Aleluia. Meu Deus! Às vezes nós nos acusamos na vida, eu não posso fazer isso, não consigo fazer isso, eu sou pecador, sou fraco, sou mentiroso. Mas Moisés, não importa, eu também sou Deus de quem mentiu. Eu sou Deus de quem mentiu o pai dele para pegar o que não é dele. Por isso, Moisés, não se ocupa com as tuas mentiras, procure se apresentar para mim. Eu não quero saber o que você fez, eu quero saber o que você vai fazer a partir do chamado que eu tenho para a tua vida. Eu tenho um povo, eu tenho uma terra, eu tenho um lugar. Por isso, Moisés, anda na minha presença. Eu tenho um chamado para a tua vida, Moisés. Glória a Deus da verdade. Para de se acusar porque não tem força, não consigo. Para de se achar que todo mundo faz e você não faz. Você diz assim, Moisés, sabe o cara que mentiu o pai? Eu também sou Deus dele. Deus do mentiroso, Deus do aldrabão. Eu também sou Deus de Jacó. Eu não sou apenas Deus de quem é certo, eu também sou Deus de quem? Deus também é Deus dos errados. Se você entendesse isso. Deus também é Deus dos errados. Só
Porque Ele diz na sua palavra que quem está em Cristo nova criatura, as coisas velhas e tudo, não importa o que você já fez, eu quero saber o que você vai fazer. Na tuas mãos tem um grande chamado, nas tuas mãos tem uma grande obra. Agora eu quero saber. Aleluia. Deus grite agora no meu coração: pare de fugir aquilo que Ele já colocou nas tuas mãos, mulher. Pare de empurrar com a barriga. É teu e ponto final. Escute uma coisa: não adianta pensar que se você não fazer a obra vai parar. Oh meu Deus. Isaías diz assim: se o meu povo não me adorar, eu levantarei pedra, eu levantarei dragão, e as nações falarão e confessarão o meu nome. Então escute aqui: se você acha que é a última Coca-Cola do deserto, fica tranquilo, Deus vai levantar outras pessoas. Se você está parado e não está ocupado, dizendo assim, não importa se você não se ocupou, eu quero para você, eu tenho para você um novo chamado, eu tenho para você uma nova nação, eu tenho para você uma nova missão. Levanta-te, ande na minha presença, porque eu estarei contigo. E uma coisa que eu sei é que quando Deus está conosco, não tem ninguém que tira aquilo que Deus já colocou na nossa vida. Quando Deus, né, o brasileiro chama de fechamento, né? Quando Deus fecha contigo, aleluia. Uma vez lá em Angola, meu pastor me chamou e disse assim: Pedro, procura aí pelo menos mais 3 amigos teus que vão socorrer a nossa igreja. Está no interior do estado, está passando por perseguição. Eu era muito de oração, procurei os amigos meus que faziam parte da oração e fomos lá. Procurei 3, comigo 4 e fomos lá. A gente chegou lá, pastor, a gente não encontrou o povo, a gente encontrou o templo, mas não encontrou o povo. Porque o povo tinha ido embora. Nem a igreja a gente encontrou, nem o pastor a gente encontrou apenas o templo. E a chave da igreja a gente encontrou um vizinho da igreja. Eles entregou a chave e me deu satisfação: olha, o pastor que estava aqui foi embora. E a gente entrou, abrimos um propósito de jejum e oração durante 3 meses. A gente só comia uma vez por dia. 18 horas a gente parava para comer. Comia, dormia, meia-noite a gente acordava, orava até 8, 10 horas da manhã. Era todo dia durante 3 meses. Foi aí, pastor, onde eu parei de tomar café, enjoei café. Porque a única refeição que nós tínhamos era arroz com café. Era a única refeição que nós tínhamos para poder fechar o jejum, para depois abrir de novo. Arroz com café. Sabe como é que era? A gente botava 4 pedras, botava lenha, pedaço de pau, acendia, botava água com sal, enquanto está fervendo, botava arroz, secou, tirava a panela, botava outra panela com água. Enquanto a panela está fervendo, a gente colhia o café, pisava e jogava um pouco. Muitas das vezes não tinha açúcar, a gente adoçava com mel. E a gente comia assim, arroz com café, arroz com café. Hoje, irmão, não consigo tomar café. Se você me chamar para ir para a tua casa, não me dá café. Alguma outra coisa, né? A esposa do pastor sabe. Ninguém pegou anemia, ninguém pegou nada. Era desse jeito. Arroz, café. Comemos, encheu a barriga, vamos dormir. Dormiu, meia-noite, vamos embora, vamos de oração. E era todos os dias assim. E um dia, quando era meio-dia, 1 hora da tarde, a gente tinha oração. E o pastor, nossa igreja também era assim, tinha as cadeiras do culto, a gente orava assim quando estava doente. E tinha gente que tinha que consagrar para o primeiro altar. A gente orava os 4 de joelho no altar. E a nossa igreja, não sei para quem conhece, nossa igreja não era igual essa aqui, essa bonita assim, com brilhantes, não. A nossa igreja era coberta, era feita de chapa de zinco. Você pode chapa de zinco. Mais que mais antigo conhece, né? Era chapa de zinco ao redor
e o telhado era chapa de zinco. Então imagine aquele calor abençoado da África. Você com fome lá dentro. Era desse jeito que ele estava. A gente em jejum, oração. Nesse dia, 1h da tarde, a gente ouvia um barulho. E era barulho que ele estava acostumado a ouvir. Porque quando ventava, a igreja fazia isso. O templo movimentava. Então a gente ouviu o barulho e a gente continuou a oração. Só que nesse barulho entrou o vizinho da igreja que nos entregou a chave. Chegou no culto, bateu no meu ombro na primeira, na segunda, na terceira vez. Quando eu olhei assim, ele fez sinal, levanta. Quando eu levantei, ele apontou no portão da igreja. Abriu-se o portão da igreja. Entrou 2 homens. Um ficou do lado direito, outro ficou do lado esquerdo. Entrou o terceiro. E chegou, subiu no culto, chegou na minha direção e perguntou: quem é o pastor líder dessa igreja? Na época eu não era pastor. E quando ele perguntou isso, lembra do vizinho da igreja da chave? Veio aquilo no meu ouvido e disse assim: esse é o maior macumbeiro da aldeia. Imagina, gente, quando eu ouvi isso, eu apontei para o amigo meu: a líder é essa aqui. E ele virou para o meu amigo e disse assim: eu sou fulano de tal. E virou para mim: eu sou o maior macumbeiro dessa aldeia. Vocês estão vendo as 2 igrejas evangélicas que estão lá na esquina, fecharam, né? Pois é, somos nós que fechamos. Eu estou contando isso para te mostrar que quando você está em Deus, fazendo o que é de verdade, o que acontece contigo? As 2 igrejas evangélicas que estão na esquina somos nós que fecharam. Porém, nós já fizemos a maior macumba que nós tínhamos que fazer para poder fechar essa igreja, mas nós não conseguimos. Macumbeiro repetiu para mim: nós já fizemos a maior macumba que nós tínhamos que fazer para poder fechar essa igreja, mas nós não conseguimos. Escuta aqui, macumbeiro de lá não é igual esse aqui que bota frango com cebola na esquina, não. E eu perguntei por quê? Porque todas as vezes a gente vem aqui de madrugada para poder lançar mau cheiro, lançar vulto, lançar vozes dentro da igreja, mas nós não conseguimos fazer isso. Eu perguntei por quê? Porque todos os dias que a gente chega aqui na igreja, a gente sabe o endereço da igreja, mas quando a gente chega aqui, a gente não consegue ver a igreja. A gente sabe que a igreja é aqui pelo endereço, mas a igreja, a gente não consegue ver a igreja. E eu perguntei por quê? Porque quando a gente chega aqui nesse endereço, a gente não consegue ver a igreja, porque a igreja está coberta de fogo. Os muros de fogo são tão altos que a gente não consegue ver a igreja. Pastor, e ele olhou na minha face e caiu do joelho na minha frente assim: pastor, coloca as tuas mãos na minha cabeça, porque a partir de hoje eu também quero esse Deus que tem fogo. O macumbeiro se converteu, aceitou a Jesus. Sabe quem é ele hoje? É o pastor dessa igreja. E essa igreja é a maior igreja do estado, com 55 filiares, para a honra e glória do nosso Deus. Então, quando Deus está contigo, quando você sabe o que você ouviu, quando você sabe o que você ouviu, não tem macumba, não tem chucaveira, não tem catarrua, não tem Maria no lago que vai impedir aquilo que Deus já liberou para a tua vida. Eu não tenho nada hoje. O que você tem? Eu tenho uma palavra. Isso basta. Abraão, será a tua terra. Não tenho nada para levar, mas você tem a minha palavra e você tem a minha presença. Aonde você pisar a planta do teu pé, esse lugar eu te dou com herança. Porque eu abençoarei os que te abençoarem, eu abençoarei os que te abençoarem, e serão benditos de você todas as nações da terra. Eu serei o teu Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Quando nós estamos com Deus, quando é Ele que aparece na nossa frente, ninguém vai travar a obra, a igreja do Senhor. Vão matar 10, vai nascer 20. Meu Deus! Vão matar 20, vai nascer 40. Por quê? Porque a igreja é corpo, mas
mas a cabeça continua tendo visão. Oh, meu Deus do céu. Por isso que diz aquele louvor: o Coliseu não matou a igreja, as perseguições não matou a igreja, porque até podem calar a boca de 10 pessoas, mas Deus vai dizer assim: Elias, você está escondido, ainda tem pessoas que não se dobraram. Oh, meu Deus do céu. Por isso, meu irmão, não meça o teu esforço, não importa onde você mora, não importa onde você nasceu, o mais importante é que você está debaixo de uma palavra. Você está debaixo de uma palavra, e a palavra é: eu serei contigo, eu serei contigo, eu serei contigo, eu serei contigo, eu serei contigo. Por isso eu vou caminhar, eu vou caminhar. Eu não sei a direção, mas eu sei quem falou. Eu não sei por onde eu vou, mas eu sei quem falou. Porque quem falou, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Então escute aqui: não meça esforço para falar de Jesus. Na igreja que eu era uma vez, entra ano saindo, eu falei que eu fazia parte do grupo de missões da igreja. Eu falei assim, quando entramos no ano de eu falei assim, pai, esse ano a gente vai evangelizar, vai ganhar algo, mas a gente vai escolher especificamente ganhar os homossexuais, porque eu fiquei assustado quando cheguei no Brasil. Eu falei: vamos ganhar homossexuais esse ano. Pelo menos 10 homossexuais a gente vai ganhar. A gente entrou no propósito, a gente orava. Dezembro. Mas não chegou dezembro, na nossa estimativa, a gente ganhou 10. Até hoje, a gente casou 9. Porque debaixo de uma palavra nós estamos. Aleluia. Tinha um que uma vez me ligou e disse assim: pastor, vem me buscar, não sei onde que você está, estou aqui em Ipanema, estou dentro do carro do meu amante. Ele saiu para comprar alguma coisa na farmácia e eu quero fugir, mas não tenho força. Eu falei para ele assim: só desce do carro, me manda a tua localização, se esconde dele que eu vou chegar até ele. Eu não sei como eu cheguei, mas eu cheguei e peguei ele e trouxe para minha casa. Ele se torturava, toda vez que ele tinha recaída, ele ficava de joelho na cama dele, pegava o cinto e batia nele, porque ele falava assim: eu prometi para Deus, não consigo cumprir, prometi para Deus, não consigo cumprir, prometi para Deus, não consigo cumprir. Ele se batia e se torturava. Foi quando Deus me deu essa mensagem: eu sou o Deus de Jacó. Aleluia. Sou Deus também de quem erra. Porque o justo pode cair 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 6 vezes, mas de todas as vezes o Senhor me colocará de pé. Vou terminar. Mas um dia eu volto para terminar isso aqui. Na época que eu me converti, comecei a orar. O fogo de missões acendeu tanto na nossa alma que a gente não queria fazer mais nada, a gente só queria pregar, só queria orar. Para você ter uma ideia, eu saí da escola, saí do colégio para ficar orando. A gente orava em casa, só que chegou uma hora que a gente tinha que parar de orar porque meu pai chegava do trabalho. Só que a gente queria orar mais, eu e meus amigos, a gente queria orar mais. Só que a gente fez, pastor? A gente começou com o pastor, pediu uma chave da igreja, a gente foi morar na igreja para ter mais tempo de oração. E o nosso objetivo era tomar Luanda, que é a capital de Angola. Quando a gente entendeu que Luanda a gente tinha evangelizado, eu cheguei, pastor, a vender tênis para comprar passagem de ônibus para ir para todos os estados para pregar. Uma vez eu falei isso para o pastor Marco Feliciano, uma vez me encontrei com ele e falei com ele: faz isso com ele. Eu pegava as mensagens dele, reproduzia em DVD para vender, para comprar passagem de ônibus, para poder falar de Jesus. Uma vez a gente chegou numa aldeia e a gente abriu um trabalho de jejum e oração, de libertação, na verdade. A gente estava numa batida de libertação, e Deus libertava muita gente.
Chegou uma vez que eu estava pregando de manhã numa consagração. Enquanto eu pregava, a igreja era assim, tinha um corredor. Estava entrando uma moça. Enquanto a moça entrava, do lado dela, abriu para mim um telão. E começou a passar a vida dessa moça. E quando eu parei a mensagem, comecei a falar aquilo que eu estava vendo. Essa mulher estava grávida de 18 meses. Eu não conseguia ter filho. Porque a avó dela, da parte do pai dela, estava travando a marido dela. E eu falei isso. Na hora ela começou a chorar. Caiu. Eu estou no tom altar. A gente fez o parto dela na igreja. Dentro da igreja fez o parto dela, teve uma menina. Isso foi na consagração. De noite tinha um culto de libertação. Eu estava hospedado na casa do pastor. E a gente foi para casa, se arrumando para poder voltar à noite. A gente ouviu alguém fora da casa do pastor gritando: cadê o pastor da cidade? Cadê o pastor da cidade? Cadê o pastor da cidade? O filho do pastor falou: gente, está acontecendo, eu quero falar com o pastor da cidade. O pastor foi lá: não, mas eu quero falar com o pastor da cidade. O pastor foi me chamar, eu fui lá. Eu falei: quem que foi isso? Quem você pensa que você é? Eu sou o dono desse lugar. Você falou isso para minha neta. Eu te dizer uma coisa, eu te dou 3 dias. Se você não sair daqui, você vai morrer. Tudo bem. Ela foi embora. Eu dei as costas e entrei para a casa do pastor. Falei: pastor, vamos ter que interromper o nosso trabalho de libertação, porque eu preciso orar. Lá em Angola a gente tem hábito de orar em gruta e deserto. Eu fui na gruta orar. Eu abri 5 dias de jejum e oração. Sem comer, sem beber água, sem escovar os dentes, sem trocar roupa de porco. 5 dias. No 5º dia saí, fui para casa do pastor, tomei banho, troquei de roupa, fechei o jejum. E eu falei: pastor, vamos continuar nosso propósito de libertação. Quando eu falei isso, eu estava no quarto. A mesma moça veio com a criança no colo. E chegou aqui na casa do pastor e falou: vim visitar o pastor da cidade. Me chamaram no quarto. Quando eu cheguei, ela falou assim: pastor, a minha avó morreu tem 2 dias atrás. Mas antes dela morrer, ela deixou uma palavra para você. Eu falei: o que ela falou? Ela falou assim: fala para aquele pastor da cidade, todos os dias ele orar por mim. A macumbeira me desafiou. Eu aceitei o desafio e fui atrás de Deus que me defende. E hoje eu estou aqui. Tenho andado por esse Brasil e por mundo fora. E Deus tem me conduzido, tem me levado em lugares que eu nunca imaginei. Tem me feito sentar em mesas com pessoas que eu nunca imaginei. Sabe por quê? Porque um dia eu entendi de que se eu tenho uma palavra, eu vou entrar em lugares que eu não sei como eu vou chegar, mas a palavra vai me fazer entrar em lugares que eu nunca imaginei. Então quem faz missão tem que fazer sem medo. Quem faz missão tem que fazer esperando sem nada em troca. Eita, Jesus. Aleluia. Já dizia um homem que a igreja é o único médico que tem um antídoto para um mundo que está quase morrendo. O mundo está quase morrendo. É a única pessoa que tem um antídoto para cuidar e salvar o mundo é você. Aleluia. E o que tem nas tuas mãos, você vai jogar fora ou vai guardar? É confronto. É isso. Porque nós nos acomodamos junto com aquilo que nós temos. Eu sou salvo, sou crente, ponto final. Eu não quero salvar você não. Ele está falando para Moisés, eu salvei até Jacó, salvei. Eu sou Deus até de Jacó. Não importa o que você fez, Moisés, também sou teu Deus. Então Deus quer você. Fica de pé em nome de Jesus. Primeira coisa, Moisés, eu te chamei aqui para marcar esse lugar.
Por isso, tira a sandália dos teus. Eu queria já dizer assim: no lugar que você vai ter a tua identidade. No lugar que você vai entrar, vai ter a tua identidade, vai ter a tua marca. Não é outra pessoa, não, é você que Deus está chamando. A minha conversão, irmãos, não foi uma conversão de levantar a mão do alto e ir para frente. Eu não me converti assim. Porque lá em Angola, os caras têm doença. O cara tem doença de orar. Os caras gostam de orar. Gostam de oração. Eu me converti assim, amigo meu me chamou para orar. Era um amigo que eu tinha uma afinidade com ele, para não negar, para ele não ficar triste, eu fui só acompanhar ele. Fiquei de joelho. O cara me deixou 3 horas de joelho. Eu dormia, acordava. Eu não parava de orar. Não falava nada, só dormia. No segundo dia, me chamou de novo. Fui. Dormia, acordava. No terceiro dia, eu comecei a ouvir o que ele falava, eu comecei a repetir. No quarto dia, ele falou assim: olha, tem culto de jogo na minha igreja. Vamos lá. Eu falei: bora. Só para não entristecer o meu amigo. Foi no domingo, de tarde, no culto de jovem. O pastor estava pregando, terminou a pregação, ele falou o seguinte: olha, quem quer ser batizado no Espírito daqui na frente. Eu fui correndo, porque sempre que eu estava em oração de joelho, eu ouvia meu amigo falando as línguas. Eu falava: essa língua é muito boa, eu falei isso. E ele me falou o segredo assim: só se fala essa língua quando você falar com Deus. E um dia pode ser que o pastor chama na frente e você vai correndo. E foi o dia da minha oportunidade, lembrei, fui correndo na frente. Naquele dia o pastor orou por mim, eu fui batizado no Espírito Santo. Isso foi no domingo. Na segunda-feira, de noite, eu estava tendo oportunidade para pregar. Desde aquele dia, nunca mais parei de pregar. Eu já passei mal em tudo. Fui para São Paulo em julho do ano passado. São Paulo fria de verdade, Estava com 3 metros, calça, uma camiseta, uma coisa normal, uma camisa mais comprida, gravata, um casaco, um sobretudo e toca. Tá pegando assim. Eu estava tendo uma batida de pregação direta. E como em São Paulo, os pastores da igreja. Uma vez eu preguei, quando eu falei amém, eu caí tudo. A minha sorte é que tinha, os pastores ficavam sentados, me pegaram e me levaram para o hospital. Quando eu acordei no hospital, eu olhei para o meu braço, estava soro. Olhei, não tinha ninguém no meu quarto. Aí daqui a pouco uma moça entrou, eu falei: onde que eu estou? Ela falou: estou no hospital. Só que quando eu olhei para o eu tinha uma outra agenda. Eu falei: que minha agenda? Aí eu olhei no canal de soro, ainda tinha muita coisa. Eu falei: como diz o brasileiro, não quero furar. Eu fui lá, fechei, tirei a agulha e saí. A moça olhou para mim assim: onde é que você vai? Me pegou na mão e falei: não, calma aí, vou voltar. Eu fui, preguei. Tarde da noite eu estava voltando. Foi uma vigília. De manhã eu estava voltando. Voltei para o hospital. Estava trocando tudo. A enfermeira estava passando os dados que aconteceu durante a noite para outra. Quando eu estava chegando, ela olhou para ela e disse: aqui, esse é o doido que eu estava te contando. Aí olhou para mim assim: o que você vai fazer? Eu falei: não, eu falei: podia voltar, eu vim continuar o sono aqui, depois de colocar de novo. Aí o pastor que estava preocupado comigo, que eu estava estudando na cadeia, chegou para ele: o que você fez? Eu falei: não, pastor, tinha compromisso aqui pregar na vigília. Não, cara, não tinha aqui não, tá passando não. Eu falei: não, pastor, eu tenho minha palavra não. E uma coisa que eu falei para ele, pastor. Falei: pastor, não fala para minha esposa não. Porque cada um tem que ter verdade. Não fala para minha esposa não, deixa assim. Pode chegar no meio, eu falo. A pastora olhou para mim e disse assim: a gente já não traz a mão. Falei: quando eu chegar no Rio, eu ouvi. E fui correndo. Cheguei em casa, minha esposa daquele jeito. Falei: eu sou tem filho? Não, eu falei: filho, você tem filho, não é assim? Eu falei: tudo bem. Eu falei para ele: filha, o que adianta? Eu viver muito e fazer pouco.
viver 100 anos aqui na terra, não vou fazer um terço do que ele fez comigo. Então, enquanto eu viver, eu quero gastar a minha vida com Deus. Desde aquele dia eu falei para ela, filha, você sabe como é que eu sou? Eu não meço esforço, se for obra. Se for para atender 2 vezes, num dia eu vou atender. Cansado não tenho que ir. Porque Jesus falou, se for possível, passe nesse cálice. E o Pai não passou. E ele andou com aquele cálice, carregou cruz, passou vergonha na cruz. Fizeram o que tinham que fazer, mas ele não falou nada. Agora eu vou medir esforço para fazer aquilo que ele já me deu ordem para fazer. Deus está chamando você. Todos nós que estamos aqui temos um chamado. Aleluia. Não, mas eu não ouvi a voz. Você não ouviu, mas está escrito aqui, ide. Aleluia. E não fui eu que falei, foi ele que falou. Então você já está debaixo de uma palavra. Você já tem uma palavra, só basta você obedecer. A partir de hoje eu quero fazer algo contigo. As tuas redes sociais, a partir de hoje, as tuas redes sociais não seja uma rede social que você apenas vai postar foto. Aleluia. Fazendo beijinho, foto na praia. As tuas redes sociais serão redes sociais onde pessoas vão ouvir falar de Jesus. Aleluia. Quem entra comigo nessa? Aleluia, Jesus. Eu prometi isso para Deus. Hoje eu mando fazer camisas com dizer de Jesus, de palavras bíblicas, frase bíblica, porque eu posso não falar, mas eu quero mostrar Jesus aonde eu chegar. Porque eu sei o que ele fez por mim. Então, a partir de hoje, entenda uma coisa: o que você tiver nas mãos vai ser sobre Jesus a mensagem que você vai dar para as pessoas. Eu tenho um WhatsApp nas mãos, vai falar sobre Jesus no meu status. Eu tenho o Instagram nas mãos, os meus stories vai ser sobre Jesus. Eu tenho o Facebook nas mãos, as minhas postagens vai ser sobre Jesus. Porque mesmo que você não sabe, tem pessoas olhando você. Aleluia, Jesus. Né, meu amigo? Mesmo que você não sabe o que está acontecendo, mas tem pessoas vendo tua live. Tem pessoas sabendo o que você está fazendo. Então, tem pessoas que precisam ouvir falar de Jesus sobre a tua vida. Segura a mão do irmão que está do teu lado. Fala para ele, vem comigo. Fala, vem comigo. A palavra já temos. Só precisamos ter a obediência. Vem com ouvir, fala, vem comigo. A palavra já temos. Só precisamos ter a obediência. E se você ter essa obediência, você não vai parar. Você não vai parar. Você vai encontrar um pouquinho dos meus testemunhos. Um dos meus testemunhos que Jesus fez na minha vida. Deus me deu a oportunidade de ganhar mendigos. Eu morei na rua durante 3 dias. Esses 3 dias ele me levou na rua para ganhar pessoas. Compre meu livro e você vai saber sobre isso. Então Deus quer usar o que você tem nas mãos para ganhar pessoas que estão perdidas. Aleluia. Segura a mão que está do teu lado. Segura a mão dela ou dele. Agora fica de frente para ele. Vamos para ela. Eu prometi que ele seria muito sucinto na palavra hoje.